Olá pessoal, Maurício Fedato aqui na área do projeto EAT e hoje estou aqui com o Abraão da Domus Armorum e a gente vai falar aqui sobre uma série de equipamentos óticos, principalmente aqui nesse papo inicial aqui sobre os Red Dots, equipamentos extremamente modernos e importantes aí para que a gente possa utilizar no nosso dia a dia. Posso falar de cadeira aí do Red Dot, porque há muito tempo, desde 1980 e bolinha, eu utilizava os Red Dots aí para as minhas competições. Inicialmente utilizava um Red Dot desse tipo aqui, ó. Eu tirei muito tempo de mira aberta, né? Revólver, depois pistola, mas eu utilizei também, fui um dos primeiros a utilizar os Red Dots aí, as miras Tasco ainda, lá nos 1989, por aí, a gente começou a utilizar as miras óticas nos revólveres. Uma adaptação bastante difícil sair da mira aberta para a mira ótica naquela época. Muita gente até achou difícil no primeiro momento, mas insistimos um pouquinho e vimos que era uma grande vantagem utilizar a mira ótica naquele momento, porque realmente aumentava bastante a velocidade de aquisição de um alvo e outro alvo e dos diversos postos de tiro que a gente precisava utilizar. Na minha arma Open na minha pistola Open eu utilizava uma mira desse tipo aqui, uma C-More, uma mira ótica do tipo C-More, em que um ponto era projetado na tela. Mas vocês observam que um equipamento de grandes dimensões, o que fazia esse tipo de equipamento aqui não ser possível de ser utilizado numa arma de defesa, por exemplo, né? Mas as armas que a gente tinha, e tem até hoje em algumas categorias, utilizam esse tipo de equipamento óptico ainda com uma grande vantagem competitiva. É óbvio que com o passar do tempo, com o passar dos anos, o pessoal migrou das competições, os equipamentos acabam migrando das competições para os equipamentos de uso civil e também para os equipamentos de uso de serviço e os militares, etc. E foi necessário adaptar o tamanho dos equipamentos, dado visto a vantagem que ele trazia, foi necessário fazer com que os equipamentos ficassem de uma forma um pouquinho mais reduzida para poder serem então utilizados nas armas de serviço militar e de segurança pública e também nas armas de porte. E aí surgiram então os Red Dots de dimensões menores que a gente tem hoje no mercado, e um deles é esse Red Dot aqui da Konus. É um Red Dot de excelente qualidade, que o Abraão vai explicar um pouquinho mais como ele funciona, para que a gente então possa entender um pouquinho mais sobre esse Red Dot. Abraão, o que você me fala do Red Dot da Konus? Então vamos lá, pessoal. A Konus é uma empresa italiana. Ela chegou no mercado lá na Itália pelos anos 90, inicialmente para atender o mercado local, porque existia essa demanda, como o Fernando apresentou. Normalmente o mercado civil aproveita as melhores situações que ocorreram, seja no esporte, seja no mercado militar. Isso acontece com tudo, né, Abraão? Com tudo. Na Fórmula 1, por exemplo, o carro que a gente usa hoje tem a tecnologia que tem, porque lá nos carros da Fórmula 1 acabou se desenvolvendo algumas coisas e é óbvio que o que é bom acaba sendo trazido aí para o mercado civil, para o mercado, para o povo em geral, no futuro próximo. E isso é exatamente o que aconteceu com os Red Dots, lá das primeiras desenvolvimentos que foram feitos no esporte, isso acabou sendo adaptado aí para o uso normal aí de todo mundo. E o pessoal da área civil, digamos assim, via o pessoal do esporte tendo um desempenho muito melhor utilizando equipamentos eletrônicos do que os equipamentos físicos, os que eram mira mecânica. No próprio esporte foi necessário fazer uma adaptação com relação a isso. Foi necessário dividir as categorias. Isso. Aquelas categorias que utilizavam armas que utilizavam miras óticas precisaram ser separadas das outras armas que não utilizavam, dada a vantagem competitiva enorme que uma arma com esse tipo de equipamento gerava. E com essa demanda surgindo, começou Estados Unidos, Europa, leste europeu. A Konus viu que essa demanda ela era grande. Existiam na época, no passado, poucos fornecedores, com uma qualidade que até então não era suficiente, porque armas que se utilizam em competição são armas que têm um desempenho mecânico melhorado e existem equipamentos próprios. Como o Fernando falou, você utilizar uma mira eletrônica C-More era única e exclusivamente montada por um armeiro,
a regulagem tinha que ser muito detalhada, porque senão a arma poderia perder performance e até capacidade mecânica. Era muito mais complicado você utilizar um equipamento eletrônico numa arma de fábrica. Precisava resistir a pancada, inclusive, né? E isso é muito importante. Você hoje, com o mercado nacional entendeu essa demanda, o mercado internacional entendeu muito bem essa demanda e as pessoas começaram a optar pelo uso do equipamento eletrônico também. Por quê? Mira mecânica é muito fácil. A gente aprende quando vai atirar que você tem que usar alça e massa. Muitas vezes você vai fazer o quê? Um olho fechado, outro aberto, você vai alinhar e vai disparar. Mas para uma arma, por exemplo, de uso para a sua defesa, você vai fazer o quê? Um tiro muito mais instintivo. Você vai aproveitar toda a técnica, mas vai ser muito mais instintivo. No início, quando os Red Dots apareceram no mercado, as pessoas relutavam porque era muito mais difícil, as pessoas não tinham informações suficientes. Se eu for usar uma mira eletrônica, eu vou fechar um olho, eu vou ficar focando no ponto e o ponto vai desaparecer, eu vou perder foco. Hoje, com a difusão de várias instruções, muito material na internet e muito material vindo também dos fornecedores, o que as pessoas começaram a entender? As armas nacionais, principalmente as nacionais, entenderam que a mira eletrônica é uma realidade. Existem já séries de armas nacionais que vêm prontas para o uso do material eletrônico. E as pessoas, quando optam a usar um equipamento eletrônico, já procuram instrução específica sobre isso. E eu digo para vocês, o Fedato é expert nisso. O uso do material eletrônico para você fazer um tiro esportivo, o tiro de defesa ou até o esporte recreativo é muito mais fácil do que uma mira mecânica, porque você vai deixar os dois olhos abertos, você vai utilizar um olho como foco, o outro olho como diretor, e você vai começar a engajar muito mais rápido, com mais precisão. E o que o Fedato falou no começo. No passado, as armas elas vinham sem adaptação alguma. Hoje o mercado já entendeu que existem pessoas que querem para se instalar isso com muito mais facilidade. Muito mais vamos falar um pouquinho sobre relutância, né? Eu falei para vocês lá no começo que inicialmente, quando eu mudei da mira aberta para a mira eletrônica, eu tinha duas dúvidas. Primeiro, não ficar na mão com o meu equipamento, né? Ele vai me proporcionar funcionamento contínuo durante todo o uso que eu vou dar para ele. Segunda coisa, vou me adaptar fisicamente, porque eu estou acostumado com a mira metálica, massa e alça, que tem uma altura, que tem um posicionamento aqui no meu equipamento. Quando eu coloco uma mira que tem um posicionamento um pouquinho diferente, todo aquele treino que eu tinha, eu vou ter que readaptar para uma nova situação. Então, inicialmente, quem passa de uma mira metálica, né, uma mira aberta para uma mira eletrônica, para uma mira ótica, existe um tempo de adaptação necessário. É óbvio que é muito diferente eu ter uma mira desse tipo aqui colocada na minha arma, óbvio que ela seria encaixada, vamos dizer que ficaria assim, mas mesmo assim, com uma distância muito maior, uma altura muito maior do que a massa e alça, a adaptação teria que ser muito maior aqui do que uma mira que fica muito mais perto da minha alça e da minha massa e que me dá a possibilidade aí de uma adaptação muito mais rápida. Então, óbvio que o mercado foi sentindo essa necessidade, o desenvolvimento técnico foi andando para esse lugar para fazer com que, então, essa adaptação técnica de quem vai utilizar o equipamento seja muito mais rápida e muito mais eficiente. Segunda dúvida, vai funcionar adequadamente? Eu sei que massa e alça, por mais que possa soltar alguma coisa aqui, ela pode ser colada, ela não vai me deixar na mão, ou vai ter uma dificuldade muito maior para não funcionar adequadamente. Será que uma mira eletrônica, pelo fato de usar equipamentos eletrônicos, não me deixaria na mão? E aí a gente então precisa lembrar de uma coisa, qualidade e certeza de funcionamento. Isso é muito importante. Numa competição, se por acaso a minha mira apaga, o que vai acontecer na minha competição? Eu vou perder, eu não fiquei em primeiro, não fiquei em segundo, fiquei em último lugar, não tem problema nenhum. Mas se a minha mira, na hora de eu me defender, de eu fazer aí a sua utilização para salvar a minha vida e ela não funcionar, aí o problema é um pouquinho mais complicado, principalmente para aquele pessoal que vai usar isso aqui na área de segurança pública, na segurança privada, que vai utilizar em serviço esse equipamento. É óbvio que isso tem que ser muito confiável. E aí existem diversas possibilidades de marcas, de valores, de preços e de qualidades, obviamente.
Se você hoje entrar aí nos sites de venda de equipamento, né, você vai encontrar red dots aí a valores muito baixos até, valores muito convidativos, né? Mas você tem que tomar um cuidado, porque você tem que comprar um equipamento que realmente atenda a sua necessidade e que não te deixe na mão. Tem muito equipamento que foi desenvolvido, por exemplo, para as armas de airsoft. E aí você entra lá no Mercado X lá e você compra lá o equipamento que é exatamente igual ao Red Dot, que é basicamente idêntico, mas por um preço 5 vezes mais baixo do que você encontra um outro Red Dot. Só que esse outro Red Dot ele foi feito aí para armas de airsoft, que tem um recuo muito menor, que não vai aguentar o nível de estresse que teria que aguentar numa arma de fogo. Então, cuidado com valores muito baixos. Confiabilidade é alguma coisa, uma das características extremamente importantes num instrumento que você vai usar, principalmente se você for usar numa arma de defesa pessoal. Óbvio que ele não precisa ser extraordinariamente caro para ter qualidade. E aí a Konos entendeu isso e uma empresa que já há muito tempo trabalhava com outros tipos de equipamentos óticos, desenvolveu aqui o Red Dot a um preço razoável e que funciona muito bem. Utilizo o equipamento da Konos, o Red Dot da Konos, em algumas armas que eu tenho como competição e algumas armas de defesa pessoal. Não posso dizer, eu nunca tive nenhum tipo de problema. A arma nunca deixou de funcionar, a mira nunca deixou de funcionar em nenhum momento. Extremamente confiável e de qualidade. Dá umas características técnicas delas aí para nós, Zabran. Pessoal, esse Red Dot aqui, aproveitando o que o Fedato apresentou, e isso é muito importante, não se deixe levar pela parte bonita, entre aspas, do equipamento e principalmente pelo preço. A Konos é uma empresa italiana que ela atende hoje, ela tem um mercado muito forte, forças de segurança do leste europeu. Eu comprovei isso quando eu estive lá na Itália, eu visitei a fábrica e pude ver com meus olhos algumas peças que eles utilizam para testes. Eu, inclusive, tenho um Red Dot igual a esse aqui, montado numa pistola, e eu já fiz várias e várias incursões com ele da seguinte forma: deixei cair, bati, já trinquei canto do vidro e o Red Dot funciona da mesma forma. Não perde regulagem, não solta, a bateria ainda é a mesma do dia que eu comprei, isso faz mais de 2 anos. E é um equipamento extremamente durável. Ele vem de fábrica regulado para até 20 metros. Mas o seu uso, quando você chegar no clube, quando você for testar, você vai poder regular para mais ou para mais perto. Ele vem com uma configuração de fábrica para você utilizar ele num trilho Picatinny. Se você tiver uma carabina, se tiver uma espingarda que já tem o trilho Picatinny, se você quiser usar dessa forma, ele tem um engate rápido. Você coloca e solta com a mão. Mas, para atender essa demanda do mercado nacional e internacional, você com uma chave que já vem junto no kit dele, você solta esses 2 parafusos e essa base sai. Você monta ele direto no chassi da arma. Vai ficar diretamente montado no ferrolho, ele vai ficar muito mais baixo. Ele utiliza uma bateria 2032, uma CR 2032, vida mínima 300 horas de uso para um Red Dot desse aqui. Quando a gente calcula 300 horas, você fica assim, é rapidinho, né? Não, isso aqui é muita bateria. 300 horas de uso é bastante uso. Inclusive com a condição de você desligar quando você não estiver usando, ligar, deixar desligado, isso faz com que a sua bateria seja economizada. E uma vantagem, a CR2032, a bateria que essa Red Dot usa, ela é encontrada em qualquer lugar, em qualquer farmácia, supermercado, você encontra aquela bateria do tipo CR2032. Coisa que eu tinha muita dificuldade quando usava uma Simor aqui na minha arma de competição. Essa bateria que eu utilizo aqui na Simor, eu tinha que importar muitas vezes, porque não tinha para comprar. Tinha um lugarzinho que o tiozinho lá se compadeceu e ele falou assim, não, quando eu for comprar a bateria, eu vou pedir especificamente, porque é uma bateria que só serve para você e ninguém mais compra. Então ele fazia o favor de quando ele ia fazer uma encomenda, ele pedia 1 ou 2 baterias dessas especificamente para mim, ele me avisava por telefone, suas baterias chegaram, e aí eu já, quando chegava um kit de bateria, eu já pedia outro, porque eu já sabia que a dificuldade de encontrar era grande. E a facilidade de manutenção é uma das coisas importantes. Apesar da manutenção ser pequena, é importante que quando eu precise, eu encontre facilmente, né, qualquer tipo de necessidade aí que eu precisar.
Porque nem sempre você vai ter próximo à sua residência um armeiro ou uma pessoa que entenda. Então, se você precisar trocar bateria, a chave já vem junto, você mesmo troca a bateria. Se precisar fazer a montagem, trocar de uma arma para outra, desde que a plaquinha da arma seja compatível, você mesmo faz a troca. A regulagem também é muito simples, porque no kit do Red Dot já vem as ferramentas, então você não tem dificuldade, ó, uma chavezinha simples aqui para fazer a chavezinha das regulagens, tanto em altura como em lateralidade. Para você tirar a chavezinha, montar a placa. Montar ela na sua e pistola. Uma coisa que é muito bom pela Konos, mas que a gente tinha uma dificuldade considerável aqui no Brasil. Aqui no Brasil é muito comum as pessoas terem carabinas calibre 22. E as carabinas calibre 22, o trilho para montagem é 11 milímetros. É difícil você encontrar um anel que seja compatível com aquele trilho que tenha qualidade. A Konos manda para você um adaptador para você montar no trilho 11 milímetros e montar o seu Red Dot. Isso porque no leste europeu também existem muitas pessoas que utilizam as carabinas calibre 22 e sentiram essa dificuldade. Como é que eu faço a montagem de um Red Dot desse tipo na minha carabina sem eu ter que fazer uma intervenção mecânica muito complicada? Então, já vem junto com o kit, você simplesmente monta na sua arma e começa a utilizar. O Abraão falou das plaquinhas, né? Então, algumas armas, e aqui vamos sempre lembrar da questão segurança. Arma vazia, sem carregador, sem munição na câmara, dedo em direção fora do gatilho, cano em direção segura. Manusear a arma sempre com a máxima segurança é o primordial, então câmara sempre vazia. Aqui eu tenho uma IWI maçada, que ela já vem preparada para o uso do Red Dot, então que a gente chama de MOS, né? Optical Ready, né? Ela já vem pronta para usar a mira ótica. Então eu apenas tiro uma plaquinha que fecha aqui o ferrolho e com uma outra plaquinha eu consigo fazer a adaptação direta, a instalação direta do meu Red Dot nesse tipo de arma. Mas algumas outras armas elas não vêm com essa plaquinha, ela vem não pronta aí para o uso do Red Dot, mas mesmo assim a gente consegue fazer essa adaptação aí ou através de um armeiro ou algumas peças que você consegue até adaptar aqui na reentrância necessária aqui ou disponível para a colocação da alça de mira. Você consegue alguns equipamentos aí para você fazer a instalação da sua mira mesmo na arma que não vem pronta para utilização com um Red Dot. Garanto a vocês, se você vai usar na sua competição, se vai usar para defesa pessoal, o Red Dot hoje te dá sim uma vantagem competitiva bastante grande. Mas ela aumenta o volume da minha arma. Sim, ela aumenta o volume, mas aumenta a capacidade de utilização e isso virou uma tendência hoje. Se você for olhar órgãos de segurança pública, os mais modernos, já estão utilizando nas suas armas o Red Dot. E se você utilizar, dá uma olhadinha aí nas armas utilizadas para porte velado, uma grande maioria já está utilizando o Red Dot, porque ele realmente faz com que a sua aquisição do alvo seja muito mais rápido com a vantagem dos dois olhos abertos. A vantagem dos dois olhos abertos é você usar também a visão periférica para encontrar outros agressores, fazer uma troca rápida de alvo para alvo, de posto a posto. Então, tudo isso o Red Dot te dá de grande vantagem. Vocês viram que o kitzinho é bastante completo, ele vem pronto para você simplesmente instalar, regular a sua arma. É muito importante você sempre aprender a fazer essa regulagem e o manual te ensina como é que isso acontece. Você tem uma regulagem tanto de altura como lateralidade, então facilmente aí adaptável ao seu equipamento, seja ele uma arma mais longa ou uma pistola, uma arma mais curta. E aí vocês vão estar sempre muito bem munidos de um equipamento muito legal. Confiabilidade, uma empresa que faz equipamentos eletrônicos e óticos há muito tempo e que viu aí a necessidade de colocar no mercado um produto de qualidade. Se você ficou interessado não só nesse produto, mas nos outros que a gente vai mostrar nos nossos vídeos, dá uma clicadinha aí no link da bio, que lá vocês vão ter acesso aí tanto a página da Domus Armorum, como de alguns outros equipamentos que a gente vai estar demonstrando aí para vocês. Valeu, galera. Espero que tenham gostado aí e até o próximo vídeo aí. Valeu!